uma introdução à história do design, de Rafael Cardoso. Hoje a gente aborda o texto Indústria e Sociedade no Pós-Guerra, que está no capítulo 6, o design em um mundo multinacional, de 1945 a 1989. O texto começa: a Segunda Guerra Mundial foi decisiva para o desenvolvimento mundial do design, não tanto pelo que ocorreu nos campos de batalha, quanto pela evolução tecnológica e produtiva que ajudou a definir o conflito armado. Bem, o que ocorre nesse período é um crescimento que foi impensável durante os tempos de paz. Então, esse crescimento industrial, esse avanço tecnológico que ocorre durante a Segunda Guerra, ele coloca que foi impensável durante os tempos de paz. Só que durante a guerra que foi possível pensar em situações de criar novas tecnologias. O que a gente vê nesse período é o surgimento, por exemplo, de avanços tecnológicos como o radar, a bomba atômica, os equipamentos eletrônicos e, além disso, toda a evolução nos equipamentos militares, como os aviões que passam a ter os seus motores produzidos pela General Motors, a produção mesmo dos armamentos, das bombas e a grande produção de tanques. Além disso, o que a gente tem nesse período do pós-guerra é o desenvolvimento da tecnologia de informação com a criação dos grandes computadores, que também foram criados nesse período pela IBM. Então, nesse momento, essas grandes empresas estão apoiando a produção e essa indústria armamentística da guerra no começo da Segunda Guerra Mundial. Nesse período, aqui no Brasil, a gente vai ter a criação do Estado Novo com Getúlio, que também vai propor um grande crescimento, não na indústria, no caso do Brasil, mas ele cresce numa expansão, que seria a expansão ferroviária, uma expansão elétrica e também essa expansão industrial, que ele vai, com o Getúlio, que vão ser criados, por exemplo, as grandes empresas como a Companhia do Vale do Rio Doce, a própria Petrobras, com a campanha que ele cria, o petróleo é nosso. Então a gente tem também no Brasil essa grande ideia de construção de um novo país pós-Segunda Guerra Mundial. Isso, além do mais, fica bem marcado com a ideia da construção de Brasília, que seria um marco desse novo mundo, né, no pós-Segunda Guerra Mundial. Mas a grande força nesse pós-guerra é a força que a gente vai ver, que é a volta do consumo e do consumo em massa, né? E a criação de novos mercados consumidores. Um mercado consumidor que vai abrir no pós-guerra é o mercado da mulher. O público, produtos e revistas pensadas para o público feminino. Não a mulher que nos anos 40 precisava trabalhar porque o marido estava na guerra, mas a partir dos anos 50, no pós-guerra, ela volta para casa e é incentivada através de produtos e artigos a ter uma vida que seria mais frívola nesse momento. Um dos meios de divulgação para esse novo público feminino são os livros de receita, por exemplo, da Arno e da Valita, que criam produtos promocionais que são doados, que as mulheres têm esses livros e acabam divulgando essa imagem da mulher através desses produtos, essa mulher mais frívola que deve ficar em casa. Também apoiado muito pelo cinema e, além do que, a gente vai ter nesse período a alta costura também que surge como um desejo de consumo, e que aqui no Brasil a gente vai ter representantes como a Mena Fiala, que vai reproduzir os padrões europeus e americanos e trazer isso para um consumo em massa aqui no Brasil.
Então a gente está vendo esse período já do pós-guerra, que começam a criação de novas demandas a partir da publicidade e dos meios de comunicação de massa. A gente vai ter que criar novas demandas para o consumo desses bens que seriam, por exemplo, as indústrias que antes estavam fabricando os tanques e armamentos de guerra, elas passam agora a produzir bens de consumo. Por exemplo, a geladeira, o fogão e o rádio. E é preciso que se incentive a consumir mais esses produtos, porque todo mundo já tem. Então aí nesse momento que são criados essas estratégias que a gente conhece como sendo a obsolescência estilística. Há uma ideia de que se projetar no produto, nesses bens que seriam bens eternos, eles passam a ter além dessa obsolescência estilística, se sempre incentivar o consumo de um novo design, passa a haver também nesse momento a ideia da obsolescência programada, que é a tecnologia para fazer com que ele dure só por um pouco período. Através dessas obsolências, é incentivada porque é chamado pelo American Way of Life nos Estados Unidos, que é esse estilo de vida americana, onde a prosperidade da família depende do consumo. É a ideia de que esses produtos, essa abundância de produtos, possa te trazer alguma prosperidade. Bom, então esse consumo é a força da economia, o que acaba gerando uma enorme abundância de produtos e o desperdício, que acabam por fazer parte dessa manutenção do que seria a nossa prosperidade. Ou podemos pensar também o que seria a nossa felicidade, que é esse consumo desenfreado. Bem, é nesse período que eles chamam, existe então essa possibilidade de uma democratização ampla do que seria a propriedade privada de luxo, né? Eu tenho uma geladeira, eu tenho um celular, eu possuo um carro do ano. Tudo isso é criado para que gere esse regime, essa democratização, uma promessa de democratização, mas que nem todos vão ter o carro do ano. Então vão sempre gerar esse processo de um consome o novo, descarta que vai ser consumido por uma outra pessoa, nesse processo que a gente chama de um sistema que estimula o consumo de reposição. Esse consumo de reposição acaba gerando um regime de obsolência desses produtos que existe numa escala decrescente, que significa o artigo descartado pelo primeiro usuário é reaproveitado pelo segundo, como no comércio de objetos e produtos usados. Nesse caso, então, a maioria da população consegue ter as posses e se sente incluída nesse projeto social coletivo desse consumismo que nos traz essa prosperidade através dos produtos que a gente consome. Mas isso acaba gerando uma grande produção de, além do lixo descartável, o que a tese, no final, o Ricardo Cardoso propõe no texto, que a questão mais descartável que ocorre nesse período da Segunda Guerra é o quanto foi gasto com a corrida à Lua e essa corrida armamentística também. Que esse seria o maior desperdício da nossa sociedade, quando a gente lança um foguete que vale mais de trilhões de dólares para a Lua e não tem volta. E esse dinheiro poderia ser usado de uma outra forma, talvez para resolver problemas sociais, não sei. Mas bem, assim que finaliza o nosso texto, eu agradeço e até mais.